O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Hoje, ao celebrarmos o 18º Domingo do Tempo Comum, a liturgia da palavra é uma continuidade do domingo passado, no Evangelho de João, capítulo 6, que fala exclusivamente do discurso do pão da vida. No domingo passado nós tivemos aquele gesto da multiplicação dos pães, quando com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Esse gesto de partilha, que ele se realiza não tanto pelo bem material, como Filipe, falamos no domingo passado, ele pensava no dinheiro, nem 200 moedas seriam necessárias, mas a partilha conforme André ao menino com 5 pães e 2 peixes. Questionando, o que é isso para tanta gente? Mas na partilha ainda sobrou grande quantidade, é claro também, fruto do milagre da multiplicação. Aí o início do Evangelho de hoje, Jesus certamente tirava aquele tempo para o descanso, e quando a multidão percebeu que Jesus não estava, pegaram as barcas e foram atrás, e aí, chegando a Cafarnaum, perguntaram: quando é que chegaste aqui? Mas Jesus, você não deixa para depois, né? Vocês estão me procurando? Não pela minha palavra, não por mim, mas pelo pão que vocês comeram. Às vezes nós ficamos tão preocupados com o dia de amanhã, o que nós vamos comer, o que vamos beber. É claro, precisamos nos preocupar, mas nós acumulamos além das nossas necessidades, mas nem sempre nós nos preocupamos também em produzir.
Tanto que São Paulo, já mais tarde, ele fala que as pessoas não estavam trabalhando. Ele diz que quem não trabalha não deve comer, né? Quem quiser comer, vai comer em casa, porque eles iam para as celebrações que ali podia comer na comunidade. É aqueles, para nós hoje, né, os famosos filha-boia, né? Que eles iam para a celebração, para a reunião, para o encontro e comiam à vontade, não precisavam trabalhar. E aí Jesus também dá um puxão de orelhas. Vocês vieram pelo pão que vocês comeram. Certamente, contando que Jesus iria tantas outras vezes quanto necessário multiplicar pães. É claro que Jesus sabia, ele falou isso não é porque suspeitava, ele sabia o que se passava no interior daquelas pessoas. Que muitas vezes ele nos puxa a orelha porque ele sabe o que se passa no nosso coração, na nossa mente, na nossa vontade. E às vezes nós vamos com interesses pessoais que não são tão ligados a ele. Tanto que eles tinham uma ligação muito grande com aquele maná que os antepassados comeram no deserto. Como nós ouvimos na primeira leitura, quando o povo saiu do Egito, da escravidão, eles tinham alimento, sim, mas comiam aquilo pelo trabalho que eles faziam. Eles trabalhavam em troca de um prato de comida, o que é injusto. Nós não podemos aceitar, porque é uma verdadeira escravidão com limitação do alimento, que a nossa vida não é só comer, nós temos tantos outros gastos, outras necessidades, e isso ainda acontece hoje. Muitos escravos que trabalham em troca de um prato de comida, mesmo assim, se pudessem dar comida, a economia seria maior. E passando pelo deserto, depois da passagem do Mar Vermelho, eles passaram por inúmeras provações, entre elas passaram sede, passaram fome, recorriam a Moisés que pedia a Deus, e ali apareceu o maná vindo do céu. E que eles intitularam o pão que veio do céu, pão de Deus. Aí perguntaram a Jesus, qual o sinal nos dá para que a gente veja? Quantas vezes nós queremos sinais? É o sinal para comer, é o pão, é o sinal para ver, para tocar, mas não sentimos no nosso coração aquilo que Jesus depois vem falar. Os nossos pais, os vossos pais comeram no deserto maná, todos eles morreram, certamente também quantos anos. Mas quem come do pão vindo do céu, que é o pão de Deus, não morrerá, viverá para sempre. Há aquela ideia, né, de comer aquilo que vai alimentar para sempre, não precisa trabalhar. Senhor, dá-nos sempre deste pão. A mentalidade ainda continua do ter, que não precisar de produzir, dá-nos sempre deste pão. Mas Jesus fala, eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente. Quem crê em mim não terá fome, não terá sede. E se nós estamos aqui é porque nós cremos que Jesus é o pão da vida. Nós vemos que o povo, a multidão, ia ao encontro de Jesus, primeiro para ouvir a sua palavra. É o pão da palavra que nós ouvimos na liturgia da palavra da celebração. Certamente para comer, é o pão da Eucaristia, na mesa da Eucaristia, que é o altar. Não se separam a mesa da palavra da mesa da Eucaristia. Tanto que sempre ficam no lugar de destaque, no presbitério, onde se celebra a missa. É preciso que nós reconheçamos que Deus nos fala. Antigamente, há bem antes, no folheto vinha assim, Deus nos fala, né? Os títulos que normalmente vêm no folheto.
Quer dizer, a liturgia da palavra que Deus nos fala sempre. É preciso que estejamos antenados para ouvir a sua palavra, para merecer esse alimento que nos alimenta para a vida eterna, como Ele promete a ressurreição. Não é um pão que come hoje, amanhã preciso comer de novo, mas nos alimenta para a vida eterna. Hoje, iniciando o mês de agosto, nós iniciamos o mês vocacional. Nós temos durante o ano algumas celebrações temáticas. O mês de agosto é o mês das vocações, mês de setembro é o mês da Bíblia, mês de outubro, o mês missionário. Nós temos o tempo do Advento, que é o tempo daquela novena de Natal, campanha da fraternidade na Quaresma. Então, são temas que nós celebramos. E quando se fala em vocação, o que é vocação? Vocação é chamado. Ainda hoje, muita gente pensa que vocação é apenas para ser padre, para ser irmã, para ser irmão, essa vida consagrada, na vida religiosa. Isto é, mas não é só isso. Muito mais, é amplo. Porque vocação é chamado e todos nós somos vocacionados. Todos nós somos chamados. Ah, mas eu não posso ser padre, eu não quero. A vocação não é só para ser padre, não é só para ser irmão ou irmã. Primeiro, a vocação que nós todos recebemos. Vocação à vida. Se nós nascemos porque Deus nos chamou. No meu lugar, poderia ter nascido uma outra pessoa muito melhor, mais bonita, mais inteligente e que satisfaria muito mais a Deus, aos outros. Ele me quis assim. Cada um. Todos nós fomos chamados à vida cristã pelo batismo, nos tornando filhos de Deus. Pode ser que um outro não seja batizado, mas a vocação está ali, às vezes falta a resposta, que é a resposta no ato de ser batizado, de se tornar cristão de fato. E é pelo batismo que nós nos tornamos cristãos. É uma vocação. Nós temos vocações específicas. É um que um tem e o outro não, vice-versa. E aí vem a vocação ao matrimônio, ao sacerdócio, à vida religiosa. E em cada domingo do mês de agosto nós celebramos uma vocação específica. E nesse primeiro domingo, a vocação sacerdotal. Pelo dia 4 de agosto, que é o dia de São João Maria Vianney, que é o patrono dos padres. O que é a vocação sacerdotal? É a vocação para ser padre. Ainda hoje, nós vemos que muitas vocações são sufocadas, muitas vezes dentro da própria casa. Quando a criança, o adolescente, jovem, fala em ser padre, muitos ainda, pais, abafam aquela vocação. Ou leva na brincadeira, na gozação, ou ameaçam, falam, você pode até ir, mas não pisa aqui mais. Quantos que estudaram comigo e vieram depois, passaram por isso, não poder voltar mais em casa? Mas aquela vocação forçada que antigamente era status, sobretudo para as famílias mais nobres, ter um padre na família. E ainda muita mãe, muito pai, eu tenho um sonho de ter um filho padre. Não apenas incentivando, não apenas rezando, mas vai empurrando o filho, tem que ir para o seminário. Quantos colegas meus? Eu fui para o seminário que minha mãe me mandou. Não é a vocação da pessoa, é a vocação da mãe para o filho. Fez promessa, faz promessa para os outros cumprirem, está errado. Mas nós precisamos ver que a vocação nasce na comunidade, em grande parte das vezes na família. Aqui nós dizemos no berço da família. Eu comecei a falar em ser padre, eu estava criancinha. Pode assustar, estava com 6 para 7 anos. Fui para o seminário com 11 anos. Desliguei da família quase totalmente. Eu fui fazer a 5ª série no seminário. Mas você não sabia? Eu quis. Eu decidi.
tive o apoio do pároco, tive o apoio da família. Não me mandaram. Tanto que minha mãe morreu antes de eu ser padre. Se fosse por ela, não teria sido ordenado. Já são apenas 38 anos. Então, vejam que não sou exemplo para ninguém, mas a gente tem que ver até aquilo que serviu para a gente. Então, vamos incentivar as vocações da nossa comunidade. Às vezes, eu queria ser um padre diocesano, queria ser um padre religioso. Aqui em Congonhas há muita influência. Os redentoristas, sempre tem alguém se ordenando pela congregação redentorista. É vocação. Cada um no seu carisma. Mas nós precisamos incentivar, não obrigar. Se eu não puder fazer nada, eu posso fazer muito, rezando. Então, nesta semana, de um modo especial, sempre rezar pelos padres, nós não dispensamos em nenhum momento oração. Porque se nós somos o que somos, porque nós contamos com oração, com o apoio de todos. E se a gente não é melhor, porque ainda falta um pouquinho mais de oração. Às vezes nós falamos mal dos padres, a gente critica, condena. Ao invés de eu fazer isso, não é tirar o corpo fora, que a gente está, não tem que ser assim. Ao invés de criticar, a gente vai rezar. E às vezes, não, a gente está na roda, o pessoal começou a falar. Vamos incentivar, porque às vezes a gente tem dificuldade, tem as provações, e não nego, muitos, a gente às vezes passa por dificuldade, dá vontade de deixar tudo, por quê? Nós precisamos mais de oração. A gente precisa rezar mais também, é claro, né? Rezar bem, não é rezar demais, mas rezar bem. Então vamos tomar como meta, como compromisso nessa semana, rezar pelas vocações sacerdotais. Hoje, depois de um período de férias, os seminaristas de Mariana voltam para o seminário. Com toda essa dificuldade da pandemia, mesmo dentro do seminário com aulas online, mas é mais um semestre que vão enfrentar nessa procura de serem ordenados padre. Claro que nem todo mundo vai para o seminário e vai ser ordenado, isso aí é fato. Mas é lá que um tempo de discernimento, de estudo, de oração, para que eles possam ver, é isso que eu quero? Às vezes a pessoa abandona no último ano, mas que a gente possa, como diz, apoiar, rezar e contar. Nós somos chamados por Deus para essa missão. Eu poderia ter dito sim, como disse, poderia ter dito não. Como em cada momento, por eu estar aqui hoje, eu tive que dizer sim de poder aceitar estar aqui. Então, que a gente possa fazer isso com o coração e não apenas ser como um empregado ou uma máquina, um instrumento que tem que produzir, mas quem faça isso de coração. Façamos a nossa profissão de fé.